Olá, bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de administração em EAD. A aula de hoje vai ser sobre administração científica e os princípios do Taylorismo. Nós vamos fazer essa aula em formato de debate. Eu chamei aqui o professor Joacil Carlos para nos trazer aqui as informações importantes sobre esta abordagem, sobre o ponto histórico do Taylorismo e a importância dela para a administração em geral. Nós vamos abordar, então, nessa aula os tópicos: os conceitos da administração científica, a importância dessa abordagem, quem foi Taylor, os princípios do Taylorismo e vamos apresentar algumas críticas antes de deixar os exercícios para vocês realizarem para completar o módulo. Olá, Joacil. Se apresente aí para o pessoal rapidamente e você já pode explicar o que é administração científica. Olá, professor Pablo. Dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês para a gente poder debater sobre administração científica. É sempre um prazer poder contribuir de alguma forma aí com os debates em administração. Então, a administração científica ela é uma tentativa de aplicação de métodos da ciência aos problemas da administração, com a finalidade de aumentar a eficiência industrial. Então, ela vai trazer alguns métodos aí científicos, como a observação e a mensuração, para serem aplicados à administração. Então, ela vai se preocupar em aumentar a eficiência da empresa por meio da racionalização do trabalho. Em linhas gerais, é isso aí que a gente precisa entender como administração científica. Porque ela faz muito tempo que ela foi colocada dentro do campo da administração e qual a importância dela para a administração, para o crescimento da disciplina administração? Sim, apesar de algumas críticas que a gente vai apresentar mais à frente, a administração científica é de suma importância para o nosso campo, né? Então, ela começa lá a partir do século XIX, nos Estados Unidos, a partir dos trabalhos do Taylor, né? Que o Taylor faz alguns estudos ali buscando uma forma de aumentar a eficiência no nível operacional. Então, a importância da administração científica ela decorre dessa ênfase na análise e na divisão do trabalho do operário, né, apontando tarefas do cargo e do ocupante como uma unidade fundamental da organização em si. Então, nela a gente vai encontrar os movimentos necessários à execução de uma determinada tarefa, para o tempo padrão necessário para aquela execução. A gente vai encontrar especialização do operário, a gente vai encontrar racionalização do trabalho, né, com análise de tempo e movimento, com estudo de fadiga humana, com divisão do trabalho, com incentivo salarial, com os conceitos do homo econômicos, daquela pessoa que é influenciada exclusivamente por recompensas salariais. A gente vai encontrar condições ambientais de trabalho, os problemas de iluminação, do conforto, a supervisão funcional. Então, essas são algumas dimensões, né, que a gente pode trazer aí como importantes da administração científica, que são tratadas por Taylor, né, que apesar de engenheiro, é peça fundamental para a administração, né? E eu acredito que agora, professor Pablo, você deve trazer aí alguma coisa da biografia do Taylor para que nossos alunos possam conhecê-lo melhor. Claro. Frederick Winslow Taylor, ele nasceu em 1856 e faleceu ainda já no século XX, 1915. Ele vem de uma família Quaker, né, lá dos Estados Unidos. Foi torneiro mecânico numa empresa de bombas hidráulicas. Começou como operário em uma empresa apenas com 12 anos de idade, né, e chegou a ser engenheiro-chefe dessa empresa. Ele se tornou engenheiro de fato em 1885, quando ele se formou pelo Stevens Institute. Né? Primeiras visões de problemas de administração, ele começou a perceber dentro da fábrica, trabalhando no chão de fábrica. Em 1889, então, ele se muda para Bentley Steel Works, né? Registrou mais de 50 patentes sobre máquinas, ferramentas e processos de trabalho. E então, em 1911, ele escreve e lança os princípios de administração científica que são tão disseminados aqui dentro do nosso campo da administração. Aí, Joacil, eu te peço que você compartilhe sobre os princípios do Taylorismo. Então, essa obra aí que você citou, professor Pablo, do Taylor, né? Importante.
e vai trazer alguns princípios ali para a administração que naturalmente depois são evoluídos, né? São alterados, mas que a base fica a mesma, né? Então, o planejamento, o preparo, o controle e a execução são os princípios da administração científica, né? Que são discorridos, por exemplo, na padronização do chão de fábrica, na elevação da produtividade para maiores salários, no estímulo ao desenvolvimento em estudos em tecnologia, né? Então, se o funcionário produzir mais, a empresa vai ganhar mais, né? Conseguindo dar melhores condições de trabalho, né? Entender melhor a máquina, o indivíduo. Então, isso aí, tratando de planejamento, tratando de preparo. Seleção científica do trabalhador, então, qual é o funcionário que pode produzir melhor em cada setor, né? Qual é o tempo padrão? Então, tem mais produtividade em menos tempo, né? Então, aí já vem controle, já vem execução. Plano de incentivo salarial, você vai bonificar a pessoa que atingir ou ultrapassar metas, né? Então, os gerentes planejam e os operários executam, né? Então, o princípio da execução, a supervisão do trabalho, né? O trabalho em conjunto, então, várias pessoas realizando uma atividade específica. Então, isso aí a gente vai vendo que tem a ver, basicamente, com planejamento, com preparo, com controle e com execução, que são os princípios básicos ali da administração científica. A administração científica é uma abordagem que já é centenária, né, professor Joacil? E a administração ela vem passa por várias etapas de evolução e tudo. Então, eu acredito que a própria administração científica ela tem algumas críticas. Você poderia citar algumas críticas a essa abordagem? Sim, aparentemente a gente traz alguns princípios e o aluno ele pode ficar achando que, não, então vamos aplicar todos os princípios da administração científica, que é uma coisa bacana, mas não é sem suas críticas, né? Então, a crítica vem, a organização ela é um sistema fechado, então é limitado só ao ambiente de trabalho, então não tem uma ampliação do conceito de organização na administração científica. Existe uma super especialização do operário, então ele não precisa entender sua função como todo, né? Basta que ele aperte parafuso, e aí depois vão entender, quando assistirem o filme, de que é que eu estou falando, dessa super especialização. Então, restringe apenas aos aspectos formais da organização. O operário ele não consegue ver o todo, ele só consegue ver ali aquela sua função. Existe uma padronização do trabalho. Então, o operário ele só sabe, digamos, fazer aquilo. O seu padrão é esse aqui, você não pode fugir disso aqui. Outra crítica recorrente é que não leva em conta o lado social e humano do trabalhador. A administração científica está focada na tarefa e quer saber mesmo de produção. E a maior crítica, que eu considero uma das mais fortes, é que a administração científica transforma o homem em máquina. Então, ele não tem a capacidade de pensar. Ele apenas é uma máquina, porque ele só faz aquilo constantemente, ele não sabe fazer outra coisa, né? Outra crítica ainda aí tem uma apropriação de mão de obra, pessoas com muito poder aquisitivo, dominando quem tem pouco poder, alguns chamam até a administração, os princípios da administração científica de escravização, né? Então, essa rotina do homem, essa fragmentação, essa superespecialização, onde o operário não cresce e nem se desenvolve na indústria, é uma das maiores críticas também aí da administração científica. Então, tem essas críticas aí. É bacana em algumas organizações, sim, mas sofre algumas críticas aí ao longo do tempo. Isso vai melhorar um pouco com a teoria clássica do Fayol, que aí o professor Pablo deve trazer aí na abordagem clássica da administração em aulas futuras. Maravilha! Muito obrigado, professor Joacil. Já estamos chegando ao final da nossa aula e a pergunta que fica é: na atualidade, ainda há organizações que seguem os princípios do Taylorismo? Reflitam sobre isso. Também assistam ao filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, para poder se inteirar de todo o assunto que a gente está tratando aqui nessa aula. E leiam o caso
Taylor resolve um problema que está no material de aula e, ao final, respondam as questões do módulo. E queremos agradecer também a presença do professor Joacil, que abrilhantou aqui a nossa aula. Bacana, professor Pablo, dizer que para mim será sempre um prazer poder contribuir, né, esperar que o pessoal reflita sobre a pergunta de organizações que ainda usam Taylorismo na atualidade, se é que elas existem, dizer que eles vejam o filme, leiam o caso e a partir dos nossos debates aqui eles consigam responder aí de alguma forma. Estou sempre às ordens para contribuir com o debate em administração. Um abraço. Obrigado, professor.